Se você quer entender mais acerca da verdadeira natureza de Deus, simplesmente olhe para Jesus. Em São João capítulo 14, versículos 9 e 10, ele disse: "Quem vê a mim, vê o Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras." Você já viu Jesus irar-se com os pecadores? Já o viu furioso com as prostitutas ou com os coletores de impostos? Ele repreendeu a mulher junto ao poço que teve 5 maridos? Ou a mulher que foi surpreendida em adultério? Bem, ele às vezes ficava irado, sim, mas com os escribas e fariseus que se achavam os donos da verdade, que tinham o coração endurecido e que resistiam à graça. Mas era sempre bondoso e amoroso com os pecadores e os marginalizados pela sociedade. Então, essa é a natureza de Deus que Jesus manifestou, a natureza de seu Pai. Jesus demonstrava tal graciosidade que os que o odiavam o rotularam sarcasticamente de amigo de pecadores. Isto para questionar sua integridade. Mateus 11, 19, você encontra isso. O mesmo tipo de acusação é lançado contra todos os ministros hoje que pregam sobre a graça de Deus, sobre o coração paternal de amor de Deus. As pessoas usam todos os tipos de nomes horríveis contra os pregadores da graça, todo tipo de acusação terrível, como sendo eles complacentes com o pecado, darem às pessoas licença para pecar, desculpas para viver uma vida em desordem, etc. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Não poderia. Todos os pregadores da graça, assim como a própria graça, são contra o pecado de uma maneira forte, porque o pecado traz consequências destrutivas e isso não é bom para as pessoas. Mas como os pregadores da graça carregam dentro de si mesmos, de seus corações, amor pelas pessoas, amor por Deus, então é por isso que estão contra o pecado e suas consequências destrutivas. Aqueles que odiavam Jesus o chamavam de amigo de pecadores, mas o que pretendia ser um rótulo depreciativo é, na verdade, uma bela imagem de sua graça. Entenda que a graça não afasta o pecador, ela o persegue. Enquanto o pecador tiver fôlego, ali estará a graça batendo na porta de seu coração. A graça não isola aqueles que erram, ela os abraça e os cura, gerando verdadeira transformação interior. A graça não condena os que estão lutando contra o pecado, mas ela produz a santidade. Assim como meu Senhor Jesus, eu também quero ser conhecido como um amigo dos pecadores. Os pecadores só encontram desespero, julgamento e condenação na lei, mas encontram esperança, alegria e liberdade em Jesus. Ele lhes mostrou a sua graça e ela os transformou.
E eles deixaram de ter uma vida de pecado e passaram a ter uma vida de santidade. Jesus nunca foi complacente com os pecados deles. 1000 vezes não. Como ele poderia, se deu sua vida justamente para salvá-los de seus pecados? Veja como o amor do nosso Senhor pelos pecadores transformou os pecadores. Quando ele se tornou amigo do corrupto coletor de impostos, Zaqueu, ele se convidou para ir à casa de Zaqueu, amou-o e demonstrou-lhe graça. E antes de a noite terminar, Zaqueu se levantou diante de todos os seus convidados e disse a Jesus, Lucas 19:8, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse é o poder da graça. A graça transforma a vida das pessoas de dentro para fora. Jesus não deu a Zaqueu nenhum mandamento, nenhuma condenação, nenhuma lei. Apenas graça, graça e mais graça. E o coração de Zaqueu foi transformado para sempre. Isto porque a graça produz verdadeira santidade e traz verdadeira transformação.